a leitura e exposição da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, ainda no livro do profeta Malaquias, agora no capítulo 3, a partir do versículo 6. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo de número 6. Malaquias 3, 6, até o versículo 12. Diz a palavra do Senhor: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Bem, vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, fizemos o seu amparo, porque nós estamos, pecadores que somos, diante da sua palavra, que é viva, palavra que é pura, palavra que é perfeitamente santa. E nós, ó Deus, somos infelizmente indispostos, por causa de nossa natureza caída, a toda forma de bem espiritual. Por isso nós precisamos do teu socorro em absoluto, para que nessa noite saiamos, ó Deus, ao final deste culto, abençoados e realmente edificados pela palavra do Senhor. Tem compaixão de nós, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, aqui está um dos trechos mais diretos e mais duros da profecia de Malaquias, ou da sentença do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias, como diz o capítulo 1, versículo 1. Bem, nós já sabemos que o profeta Malaquias está, ao longo do seu livro, trazendo da parte de Deus uma série de sentenças que respondem às dificuldades espirituais que o povo de Israel vinha vivendo nos seus primeiros dias após o retorno do cativeiro babilônico, e que, segundo diz o profeta Malaquias, essas dificuldades são fruto de uma não percepção da presença graciosa e da presença amorosa de Deus na vida do seu povo. Por isso, no capítulo 1, versículo 2, o Senhor afirma para Israel o seguinte: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Basicamente, nós estamos diante, ao longo de todo o livro do profeta Malaquias, nós estamos diante de um dilema de ordem sentimental, que tem desdobramentos que são de ordem espiritual. O povo não conseguia perceber, à luz das circunstâncias que estavam à sua volta, circunstâncias de fome, de um culto bastante dificultado, dominação por povos estrangeiros, dominação política sobre povos estrangeiros,
E à luz de todo esse conjunto de dificuldades, a constatação ou a conclusão a que o povo chegava era: Deus não nos ama. Não é possível que estejamos sendo alvo do amor de Deus, ao mesmo tempo em que estamos sofrendo com tantas dificuldades. Fome, peste, dominação política, dominação religiosa. O Senhor não nos ama mais. E essa percepção equivocada trazia então desdobramentos espirituais terríveis. Porque um povo incapaz de perceber o amor de Deus é um povo que vai ser notadamente pecador. Vai ser um povo entregue a todo tipo de perversão moral, ética e de outras naturezas. E então o profeta Malaquias vai discorrendo sobre cada um dos comportamentos que Israel estava adotando naqueles dias e que manifestavam de maneira clara para qualquer pessoa que fosse minimamente comprometida com Deus, com a palavra de Deus, que tivesse um pouco de conhecimento das Escrituras, da lei do Senhor, o quanto esse povo andava distante da vontade de Deus e o quanto esse povo andava desviado daquilo que desde o princípio o Senhor havia prescrevido para Israel como lei, como ordenanças suas. E aí nós temos uma lista enorme que perpassa todo o capítulo 1, 2 e o capítulo 3 até chegarmos a esse ponto em que nós estamos aqui, em que finalmente, voltando-se novamente para o culto, neste Israel que estava tentando se reconstruir, o Senhor diz a eles o seguinte: porque eu sou o Senhor, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Mais uma vez, assim como fez no início do livro, lá no capítulo 1, o Senhor recobra o fato de que a própria existência de Israel era fruto da imutabilidade de sua vontade e de uma decisão que ele tomou e que, como é o seu caráter, próprio do seu caráter, não haveria de mudar por nenhuma circunstância que viesse da parte do povo. No capítulo 1, como prova do seu amor, o Senhor disse, quando o povo pergunta: em que nos tens amados? A prova que o Senhor dá é: eu escolhi Jacó, que são vocês, e eu aborreci a Esaú. E agora no capítulo 3 ele diz: e eu não mudei, eu não mudo. É por essa razão que a minha escolha que foi feita lá quando os meninos eram ainda não nascidos, como diz o apóstolo Paulo, quando eram os gêmeos ainda estavam dentro da barriga de sua mãe, o Senhor fez essa escolha, o Senhor tomou essa decisão, e essa decisão não haveria de ser revogada. Por essa razão Israel continuava sendo Israel. E essa é uma sentença introdutória para que o Senhor agora comece a corrigir Israel a respeito da conduta deles. Bem, nós temos de um lado um Deus que é imutável, um Deus que fez um compromisso e que diz: olha, por causa da minha imutabilidade, por causa do meu caráter, uma vez que eu empenhei a minha palavra aos pais, Abraão, Isaac, Jacó, confirmei a cada um deles e tenho confirmado essa palavra a cada um de vocês, uma vez que isso tem acontecido, e é por causa da minha imutabilidade, o Senhor tem o direito de fazer uma série de exigências. Afinal, Ele não tem violado e não é seu interesse violar a sua aliança, jamais fará isso. Entretanto, um Deus que nunca mudou é um Deus que tem há séculos, e essa é a primeira acusação que o Senhor faz aqui no versículo número 7, porque Ele não muda e Ele continua caminhando com Israel. Então Ele vem desde os dias de vossos pais, veja essa expressão, ou seja, há mais de 1000 anos antes dessa época aqui, desde os dias dos pais, o povo era insistente em fazer exatamente aquilo que o Senhor estava dizendo, testificando que nunca havia feito. O Senhor firmou um compromisso e não mudou. O povo firmou este compromisso também. Quando você volta nas páginas das Escrituras e você começa a caminhar na história do povo de Israel, você percebe que Israel fazia compromissos com o Senhor quase que dioturnamente. O Senhor mantinha o seu compromisso por um lado,
E a acusação que o Senhor faz aqui é: vocês insistentemente, desde os dias de seus pais, vocês têm quebrado o compromisso que nós firmamos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Bem, um povo que não percebe o amor de Deus é um povo incapaz sequer de perceber quando estão longe de Deus. Se a presença de Deus, o amor de Deus e a graça de Deus não é um amor perceptível, não é um amor notado, tão pouco seremos capazes, tão pouco este povo será capaz de perceber qual é a distância que está em relação a Deus. Em que nos tens amado? Essa é a pergunta de Malaquias 1:2. E por causa desta dúvida, como fruto deste questionamento, deste problema de ordem espiritual, o povo desdobra uma série de outros comportamentos e uma série de outros atos espirituais e de relacionamento para com Deus, entre eles o que aparece no versículo de número 7. Em que havemos de tornar? Essa pergunta aqui revela, primeiro, uma fragilidade espiritual tão grande que leva o povo a nem sequer notar se Deus está longe ou está perto, como nós já dissemos aqui. Mas ela revela também, no coração de alguns, uma coisa que é terrível: a possibilidade de que as pessoas se sintam tão à vontade e se sintam tão tranquilas com a sua vida de desobediência, elas se acostumem e elas aprendam a viver de uma maneira tão natural, com o distanciamento em relação a Deus, que mesmo quando são por Deus interpeladas, quando são por Deus acusadas desse distanciamento, elas não conseguem perceber. Elas são capazes de voltar-se para Deus, como é o caso aqui, e dizer: mas essa sua acusação é injusta, eu não estou longe do Senhor não. Veja que o Senhor diz: tornai-vos para mim, e o povo disse: mas em que? Nós estamos aqui, O Senhor diz: voltem a ser crentes. O Senhor diz: mas nós nunca deixamos de ser. Não, o Senhor está equivocado. O Senhor não está fazendo uma leitura errada da minha pessoa, não? Irmãos, a dificuldade de perceber o caráter amoroso de Deus, bondoso, presente do Senhor, traz sobre nós, infelizmente, muitas vezes, este resultado terrível. Não conseguimos reconhecer sequer a voz de Deus nos chamando ao arrependimento. Tiago, o irmão de Jesus, quando escreveu a sua epístola, citou este mesmo texto. E Tiago colocou este texto dentro de um contexto de convite ao arrependimento, à mudança de vida. Tiago diz: tornai-vos para Deus, e Ele se tornará para vós outros. Tiago diz: convertei o vosso riso em choro, convertei a vossa alegria em tristeza. O convite de Tiago, a imprecação de Tiago é exatamente a mesma do profeta Malaquias. Reconheçam urgentemente que a vida, mesmo sendo vivida dentro da igreja, como era o caso desses nossos irmãos aqui, nós já lemos os capítulos anteriores, e os irmãos viram, eram pessoas que cultuavam a Deus, apresentavam ofertas, choravam sobre o altar de Deus copiosamente. Vejam lá no capítulo 2, versículo de número 13, 2:13, o profeta diz: cobris o altar do Senhor de lágrimas,
de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer de vossa mão. Eram homens religiosos, pessoas frequentes na sua vida cultica, na sua vida de adoração, mas pessoas de coração cauterizado, absolutamente insensível, um coração ao qual o Senhor não tinha mais acesso. Um coração tão endurecido, um coração tão enrijecido, muitas vezes pela própria vivência religiosa, mas uma religiosidade atravessada, né? Uma religiosidade equivocada, tão comum e tão aceita como normal, que nem mesmo Deus agora estava mais sendo capaz de convencê-los de que estavam errados. Nem mesmo Deus dizendo, vocês precisam voltar, vocês precisam retornar, vocês precisam voltar para mim. Eles dizem, engraçado, nós nem sabíamos que a gente estava afastado. Então, em resposta a essa pergunta, em que havemos de tornar? Que, como eu disse, revela a insensibilidade absoluta do povo quanto ao seu relacionamento com Deus. Já não sabiam mais se estavam perto ou se estavam longe, e na verdade isso nem diferença estava fazendo mais, porque para eles estava bom do jeito que estava, a vida que eles estavam vivendo, a espiritualidade que eles estavam tendo, era suficiente. Em resposta a essa pergunta, o Senhor diz, roubará o homem a Deus? Então o Senhor cita aqui o oitavo mandamento da lei de Deus, da lei moral de Deus, do resumo da lei moral de Deus. O Senhor faz uma pergunta retórica: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Percebe mais uma vez essa indiferença, esse distanciamento espiritual sempre presente em todas as condutas. Deus não me ama, então tudo que eu faço, qualquer coisa na verdade que eu faça em termos de culto, não faz a menor diferença, não tem diferença. Em que te roubamos? E a resposta é nos dízimos e nas ofertas. E aqui nós chegamos a um aspecto da vida espiritual que para muitos é considerado como o último rincão do coração do homem a ser convertido. Jesus teve um encontro certa vez com um jovem rico, muito crente, muito piedoso, cumpridor de toda a lei, estudioso das Escrituras, e que foi pego exatamente nesse ponto aqui. O Senhor diz, vai, vende tudo que tem e segue-me. E nós sabemos qual foi a resposta. Nós sabemos o que aconteceu. O apóstolo Paulo, quando escrevendo suas epístolas, insistentemente falava sobre a necessidade da igreja manter-se alerta quanto à possibilidade sempre iminente de sermos convencidos certamente por Satanás e por nossa natureza pecaminosa, de nos afastarmos de Deus, neste particular, no que diz respeito aos dízimos e às ofertas, no que diz respeito ao sustento do próprio culto, sustento da adoração, do culto sagrado. Quando escreveu a primeira epístola a Timóteo, Paulo disse isso, né? Lá no capítulo 6, Timóteo diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo dedica um bom pedaço do encerramento da sua carta para advertir Timóteo, tome cuidado, tome muito cuidado com as finanças da sua igreja, e alerte os crentes da sua igreja, pregue para os ricos da sua igreja, para que eles acumulem tesouros no reino dos céus, pregue para os pobres, para que não sejam avarentos. Veja, Paulo diz, diga aos pobres que tendo o que comer e com o que vestir, que eles estejam satisfeitos, e digam aos ricos que eles acumulem de sua riqueza tesouro no reino de Deus. Pregue para rico, pregue para pobre, que o dinheiro não pode ser a essência da existência humana, não pode de jeito nenhum.
Todos os recursos que nós recebemos da parte de Deus devem ser empregados, acima de tudo, antes de tudo, no sustento da obra sagrada. Como consequência disso, aqui no contexto do profeta Malaquias, ele afirma o seguinte: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Nós bem sabemos que o não cumprimento de qualquer um dos mandamentos da lei de Deus, e que eu me lembro mais uma vez de Tiago, dizendo que aquele que cumpre toda a lei, mas quebra ou peca em um ponto, quebrou a lei inteira. Não é possível que você seja um bom crente, isso é um fato. Aceitando você isso ou não, não vai fazer a menor diferença. Assim como o Senhor está dizendo aqui: olha, vocês precisam voltar para mim. O povo fala: não, mas nós não temos que voltar a nada. Para Deus não faz a menor diferença a percepção que você tem, se você está perto ou está longe. Quem decide se você tem que voltar ou não é Ele. Quando nós estamos falando da questão de ordem financeira, sabemos que há uma série de exageros que são propagados aqui e ali, especialmente a partir da década de 1970 para cá, e isso vem, esse buraco vem só se tornando cada vez mais fundo, não é? Muito charlatanismo, muita exploração da fé, muita exploração financeira da fé, mas isso não pode nos fazer mudos ou indiferentes quanto ao fato de que a ordenança de Deus continua sendo válida, e ela continua sendo necessidade da igreja pregar e falar a respeito disso. Por quê? Porque o Senhor havia constatado em relação a Israel: vocês estão me roubando. Perceba que os israelitas não tinham essa mesma percepção. Nós temos uma corrente muito forte no meio teológico hoje, que tem tomado força inclusive no meio presbiteriano, de negação do dízimo como meio de sustentação da obra de Deus. Alguns argumentando que o Novo Testamento não tocou nesse assunto. Estava falando, se você for ao Antigo Testamento também, você vai ver que a imensa maioria dos profetas não tocaram nesse assunto. Mas se você é presbiteriano de verdade, você já deve ter lido o capítulo 1 da nossa confissão de fé, cujo título é Das Escrituras. E você deve ter encontrado lá, como nossa herança teológica, como fiel interpretação das Escrituras, nossos irmãos do Colégio de Westminster dizendo que tudo o que nós precisamos saber a respeito das Escrituras, claramente se pode ver, se pode perceber nas Escrituras, ou se pode inferir delas. Nós não somos ultraliteralistas como os luteranos, que dizem: só deve ser cumprido aquilo que está explicitamente declarado nas Escrituras. Não. Nós entendemos que aquilo que é regra de fé para a igreja pode inclusive ser claramente inferido. Nós podemos conhecer essas ordenanças também por inferência e não só por manifestação clara ou direta das Escrituras. A expressão clara não foi a mais feliz aqui, mas é de modo claro, mas não precisa ser direto, pode ser indireto. Isso não deixa de ser verdade. E uma prova que nós presbiterianos temos disso é o seguinte: muitos irmãos, infelizmente irmãos nossos, que não aceitam o dízimo como forma de culto e usam como argumento para isso dizer: o Novo Testamento não fala do dízimo. A pergunta que eu te faço: onde o Novo Testamento diz batizar as crianças da igreja? Você será obrigado a dizer: em lugar nenhum. Mas nós temos inferências absolutamente claras das Escrituras que nos levam a concluir que sim, as crianças eram batizadas. E isso é um artigo de fé para nós. E é um artigo de fé bíblico, real, verdadeiro. Quer dizer, vão parar de batizar as crianças, porque não há no Novo Testamento nenhuma ordem direta: batiza as crianças. Mas outra pergunta que eu faço:
Há alguma ordem no Novo Testamento dizendo, não batizem as crianças? Também não. Por quê? Nós podemos usar essa inferência no que diz respeito ao pedobatismo, ao batismo infantil, mas não usamos exatamente a mesma regra hermenêutica no que diz respeito ao dízimo. Por quê? No caso do dízimo não vale mais. É porque, como eu disse, infelizmente, o bolso cristão tem sido o último cantinho isolado ao qual Deus tem acesso no coração e na vida dos crentes. Infelizmente. Para o batismo pode, para o batismo vale, porque é só batismo, é só um rito. Mas para aquilo em que eu passarei a ser obrigado, domingo após domingo, mês após mês, então agora aqui eu preciso fazer um arranjo teológico, eu preciso fazer um ajuste absolutamente inválido, e volto a dizer, um ajuste que não vai fazer diferença nenhuma quanto à opinião de Deus em relação ao que você está fazendo. O que Deus pensava do povo de Israel era, vocês são ladrões. E eles disseram, não, nós não somos não, em que nós estamos roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Não, nós não. Isso fez alguma diferença? Nenhuma. A leitura de Deus continua sendo a mesma. E aí nós temos um cabedal enorme de possibilidades, de vertentes de interpretação para esse mesmo problema. De objeções que são apresentadas. O dízimo era uma forma de sustentação do templo, e o templo não existe mais. O templo era uma sombra do que haveria de ser o culto perfeito. É isso. O templo não existe mais, mas o culto também não existe mais. Quando o templo foi destruído e quando foi abolida a adoração templária em Israel, o culto foi abolido? Não. O culto continua existindo. E o culto continua sendo passível. O culto continua necessitando de sustentação financeira. Portanto, o princípio continua valendo, queiramos ou não. E se isso é verdade, se isso é um fato bíblico, então é importante que estejamos atentos à sentença proferida pelo profeta no versículo de número 9, quando ele diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Roubará o homem a Deus? É possível roubar aquele que é dono de tudo? Absolutamente não. Absolutamente não. Tentem. E serão alvos da sentença de Malaquias 3:9. Inevitavelmente, com maldição sois amaldiçoados. Qual é o caminho então? Qual é a opção? O que nós podemos fazer então diante dessa situação? Eu quero crer que até esse momento você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus de que factualmente você que tem alguma dificuldade nesse aspecto, nesse particular. Eu quero crer que você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus de que você precisa tomar uma decisão, tomar uma posição. O Senhor não nos deixa a ver navios. Ele apresenta a opção. Ele apresenta a única possibilidade de resposta. E a única possibilidade, diz o versículo 10, é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis a terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é a única opção? Aqui nós precisamos fazer uma conexão aqui.
Diz o versículo 7: desde os dias dos vossos pais, vós vos desviastes dos meus estatutos. E então o profeta menciona um ponto, dentre outros tantos que ele já mencionou até aqui: casamento, adultério. Veja que são todas questões relacionadas aos 10 mandamentos. Adultério, o dia de sábado, o culto ao Senhor, o 4º mandamento. Agora, esse povo desviado é denunciado, tem o seu desvio denunciado em mais um aspecto: o sustento do culto e da obra de Deus. O que é que nós vamos fazer? Ouçam o chamado que o profeta faz no versículo 7. Tornai-vos para mim. Tornai-vos para mim. Seja qual for o equívoco, seja qual for o erro, seja qual for o pecado, seja qual for o desvio, a única saída possível é atender ao convite, é atender ao chamado, atender à vocação divina que aparece no versículo de número 7. Não há uma terceira via. Só há duas possibilidades: manter a rebeldia, insistir naquilo que já foi manifestamente denunciado pela Escritura como pecado, ou simplesmente fazer o caminho de volta, 180 graus. Não há uma terceira possibilidade. O profeta disse: tornai-vos para mim. E o versículo 10 diz: bom, se o problema aqui especificamente que está